dos processos de obsessão mais intrincados, complexos. Temos conversado a respeito deles e de assuntos correlatos nos últimos programas, e vamos agora falar a respeito de cientistas e magos do astral, espíritos especialistas, né? E a sua técnica. Quando nós falamos nessas técnicas especializadas de obsessão, antes de tudo é bom a gente retornar à palavra do Evangelho de Jesus. Porque na época em que Jesus esteve aqui e chamou para junto de si os seus discípulos e mais tarde apóstolos, ele deu a eles o poder, transmitiu a eles o poder de enfrentar essas questões complexas do psiquismo humano, que hoje a ciência analisa como neuroses, psicoses, que Allan Kardec também definiu no capítulo das obsessões. E Jesus deixa, através da escrita de seus discípulos, deixa para nós rico material para que possamos estudar a ação desses espíritos e ver a diferença entre as diversas formas de assédio ou de obsessões que temos encontrado ao longo dos séculos. Todo mundo acha que a obsessão é apenas uma ação má de um espírito sobre alguém e não se diferenciando muito uma da outra. Ao contrário disso, Jesus determina uma diferença, tanto no estilo dos espíritos das trevas trabalharem, quanto na forma de enfrentarmos cada espírito desse, especializado ou não, dentro daquilo que ele se propõe. A própria profusão de técnicas que Jesus usava para as mais diversas finalidades denota um pouco isso, né? A necessidade de usar diferentes técnicas para diferentes casos, exato, justamente pela diversidade da problemática, né? Até mesmo um processo de cura, né? Tinha hora que era olhando, tinha hora que ele pedia para a pessoa olhar nos olhos, tinha hora que ele tocava, tinha hora que a pessoa tocava nele, tinha hora que ele cuspia no chão, misturava com lodo e passava na cara da pessoa, não é assim? Isso é interessante de observar. A diversidade de técnica de Jesus nos faz relembrar também a forma como Kardec deixou para nós o Espiritismo, né? Ele deixou muito livre para as pessoas a forma de praticar o Espiritismo. Nós não encontramos no livro de Kardec nenhum falando que o Espiritismo tem que ser feito dessa ou dessa forma. Reunião mediúnica tem que ser feito desse jeito, o passe tem que ser feito assim, não. Ele falou sobre os temas, deixando plena liberdade aos seus seguidores, né, de adaptarem de acordo com a realidade social, né, do tempo, da cultural, época, da cultura de cada um, né, e dando uma união em cima da ideia espírita e não da forma de praticar o espiritismo. Jesus também, ao abordar essa temática a respeito da obsessão, nos apresenta uma diversidade de formas muito interessantes. Lógico que ele não usava esse termo, né? Vamos dizer, mas enfim, as perturbações espirituais, as possessões demoníacas ou coisas assim que são relatadas no Evangelho, nas expulsões do demônio, né? E aquela época era bem interessante a ação desses espíritos, porque uma vez que Jesus estava presente naquele momento histórico, também aumentou a ação dos espíritos do mal, que de certa feita também era uma tentativa de impedir Jesus de prosseguir o seu caminho, que acabou revertendo em benefício nos exemplos que o Evangelho tem para nós, né? Jesus, de certa feita, dá um poder, uma autoridade para seus discípulos, e nós vemos isso quando alguém chama os apóstolos, os discípulos de Jesus, e pede para curar um jovem que estava sofrendo, né, que era endemoniado, e o demônio jogava na terra, na água, e rolava com ele. E, logicamente, a palavra demônio tem significados diferentes ao longo dos séculos, né? Naquela época era um espírito mau, né? A gente sabe disso. E os discípulos tentaram de todo jeito, fizeram de tudo para abordar essa situação e não conseguiram. O homem indignado procura Jesus e fala que seus discípulos não foram capazes de solucionar o problema. Você deu ou não deu poder para eles? Era o filho dele, né? Era o filho dele. Pelo qual ele intercedia, né? E lógico que ele tinha que reclamar de quem? Do chefe, né? Se o pessoal que trabalha para você não consegue, onde está o poder que se deu para eles? E é interessante que Jesus vira para os apóstolos e chama eles de raça de víboras. Até quando haverei de suportá-los? Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diz Jesus, dirias esse monte, sai daqui e para ali, ele vos obedeceria. Então, chamou os discípulos de que, naquele momento, eles estavam
incompetentes para enfrentar esse tipo de obsessão. E Jesus é muito claro quando ele determina que aquele tipo de espírito era diferente dos outros. Portanto, a técnica teria que ser diferente. Aquele espírito só se enfrentava com jejum e oração, na linguagem da época. Portanto, não bastava você colocar a mão e falar, sai em nome de Jesus, afasta desse corpo que ele não te pertence, ou sai de 2 em 2 para não causar confusão. Não adiantava fazer isso. Esse era um espírito especializado, portanto precisava de uma técnica diferente daquela que os discípulos estavam habituados a utilizar. E isso denota o quê? Que existem processos obsessivos diferentes. Alguns especialistas do plano astral, né, fazem um processo que o método convencional nosso não funciona. E a gente não é capaz de chegar a esse ponto, a essa conclusão. A gente sempre joga a culpa na pessoa que é obsidiada. A gente fala assim, mas você não está fazendo sua reforma íntima. O coitado já deixou quase que de comer carne, de frequentar os lugares de diversão que ele estava habituado, está fazendo uma série de trabalhos sociais, beneméritos e tudo mais. A gente fala assim, você não fez sua reforma íntima. Nós temos uma série de proibições para ele, que ele está seguindo à risca. Mas a nossa incapacidade de enfrentar o processo obsessivo é tão grande, a nossa cegueira espiritual é tão grande, que nós vemos que há falha no método nosso. Porque, veja que Kardec solucionava mais de 90% dos casos de obsessão que eram encaminhados para ele. Por que nós não conseguimos solucionar? Existem, então, técnicas diferentes que temos que estudar, nós temos que atualizar a metodologia que estamos utilizando no centro espírita, para fazer face a essa ciência, essa tecnologia do astral e o uso de mecanismos que a gente chama de magia negra, que é a pior forma de obsessão entre as obsessões complexas, né? Então, estamos aí com essas reflexões para você, caro ouvinte. Vocês veem que tem muita coisa para o nosso programa de hoje, né? Nós estamos começando já e começando aí a mil, conversando desse tema que sem dúvida não vai ser esgotado, mas é apenas para acrescentar uma reflexão. Reflexão essa contida de modo especial no livro Aruanda, Magia Negra, Elementais, Pretos Velhos e Caboclos sob a Ótica Espírita, é o subtítulo dessa obra, segundo livro sobre essa temática do Espírito Ângelo Inácio, psicografia de Robson Pinheiro, edição da Casa dos Espíritos, editora, livro que você encontra em todas as livrarias espíritas ou não, na internet ou nas lojas físicas, em qualquer dificuldade em encontrá-la, pode entrar em contato direto com a Casa dos Espíritos, www.casadosespíritos.com.br, ou ainda através do telefone no DDD 31 3393 8300. Vamos continuar conversando sobre cientistas e magos do astral logo após o nosso intervalo. Até já. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Estamos falando hoje sobre cientistas e magos do astral. Se tem curiosidade sobre esses temas, dá arrepio assim, dá um certo susto. Não se assuste não. Nós estamos apenas falando de espíritos especialistas e profundos conhecedores que habitam o astral. Esses especificamente sobre os quais nós conversamos, descomprometidos com o bem, e que têm influência nas obsessões que nós atualmente chamamos de complexas. No bloco passado falamos sobre como isso aparece já no Evangelho, naquele caso quando Jesus recebe a reclamação do pai, que diz que o seu filho caía ora na água, ora no fogo, e os apóstolos não tinham podido curar. Jesus fala daquela passagem famosa, que se tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, as montanhas seriam transpostas, e xinga os apóstolos, repreende, chamando-os de raça de víboras. Até quando tereis de suportar-vos, diz Jesus, né? Quem acha que Jesus era sempre mansinho, cordeiro e cordato, assim, não consigo imaginar ele falando isso assim de forma, meus queridos irmãos, raça de víboras. Com certeza não pode ter sido assim, né? O texto do Evangelho não é conhecido como teatro dizendo as emoções, mas não pode ter sido desse jeito. Imagino Jesus realmente firme e vigoroso, repreendendo os apóstolos, e aí ele, há uns anos atrás, que vai nos fazer também pensar na diversidade das formas de obsessão.
Certa vez eu trabalhava numa casa espírita em Belo Horizonte. É legal que falando uns anos atrás, você não denuncia a sua idade, né? Porque uns anos atrás, quem pensa assim, né? Pelo rádio, é legal. Bem que não vê a minha aparência, né? Dá para enganar direito. Mas nós recebemos a visita de umas pessoas na casa espírita que traziam uma criança de mais ou menos 10 anos de idade que estava amarrada. E segundo essas pessoas, que eram evangélicas, já tinham tentado de tudo nas igrejas evangélicas. E no desespero, diante da dor, né, a pessoa não escolhe religião, não escolhe forma, né, eles resolveram procurar o espiritismo porque nenhuma igreja conseguiu, segundo eles, expulsar o demônio da criança. E às vezes era então o último recurso. Era o último recurso. Nós espíritas, às vezes, nos habituamos a agir muito através do coração. E esquecemos da razão, do bom senso. E a gente fala assim, oh, coitadinho, vamos orar por ele e tudo. Isso ocorreu nessa casa espírita. Eu fui uma das pessoas que fui chamada para presenciar o processo, a criança amarrada. A pessoa responsável pela casa pediu para desamarrar. Desamarra porque nós não podemos ter crianças aqui amarradas. Os pais, logicamente, sabiam o que estavam fazendo, né? E nesse desespero todo fizeram essa situação de amarrar a criança, geraram isso. E aconselharam a pessoa do centro espírita não desamarrar a criança. Você não conhece o tipo de demônio que está nela, na linguagem deles. E uma das dirigentes da casa falou assim, tudo bem, mas aqui a gente não pode ter criança amarrada. Coitadinho, ele é tão novinho. Essa coisa de coitadinho. E a gente tentar abordar algo sem conhecer em profundidade o que está acontecendo, achando que, às vezes, com um passe, com oração decorada, com oração de Cáritas, de São Francisco, a gente vai resolver a coisa. E achando que só porque é criança também, é bonitinho, a gente, por mais que fale na existência do espírito imortal, insiste muitas vezes em abordar as crianças como se fossem adultinhos, idiotinhas, miniaturas de adultos, miniatura, né? Criaturas bobinhas. Temos que são espíritos, né? Eternos e muito, às vezes, experientes. E essa pessoa pediu desamarra a criança, estava dentro de uma câmara de passe. A mãe interferiu, não desamarre. E eles desamarraram a criança. E ocorreu um fato bem interessante, que a criança, apesar de desamarrada, permaneceu quieta no seu canto, com as mãos cruzadas. E ela falou assim, não falei que está dentro de uma casa espírita? E chegou passando a mão na cabeça da criança. Ô meu filho, está tudo bem com você? A criança só olhou, virou a cabeça e olhou para essa pessoa. E nesse momento ela bateu na parede oposta, sem nenhuma ação física, sem a criança ter encostado a mão nela. Bateu na parede oposta. E não só bateu na parede, mas como ela ficou fixa na parede, nós não conseguimos arrancar essa pessoa. Naturalmente o espírito fez uso de ectoplasma, num fenômeno de efeito físico. Mas o certo é que as pessoas ficaram chocadas da casa espírita. E a mãe falou, eu falei para vocês, aí chamamos a dirigente da casa, a presidente, que dava as orientações espirituais. Através dela, que vinham as orientações, ela chegou e perguntou o que ocorreu. E nós mostramos a outra pessoa que estava fixada na parede, como se fosse com durepox ali na parede, não conseguia soltar. Eu presenciei isso pessoalmente, foi algo assim bem grave na hora. Hoje a gente até ri do caso, porque já passaram alguns anos, né? E a dirigente foi, tocou na criança, ô meu filho, você sabe que você está numa casa espírita e tal. A criança olhou para ela, e foi a vez da dirigente bater na parede oposta. E ninguém conseguia tirar. E nesse momento, a criança começou a falar numa voz forte, bem arrastada mesmo, que não era própria de uma voz de criança. E movimentou-se e falou assim, vocês estão acostumados... Desculpa o palavreado, mas foi mais ou menos assim que se expressou. Vocês estão acostumados com um obsessorzinho vagabundo igual a vocês. Eu não sou dessa categoria, eu sei o que eu estou fazendo, vou chegar à conclusão com tudo que eu estou fazendo e quero ver vocês me tirarem daqui. Quero ver que poder vocês têm que possa me tirar daqui. Vocês não estão lidando com o espírito vagabundo, não. Não é com o obsessor de vocês do dia a dia, não. Vocês estão conversando e lidando com quem sabe o que está fazendo. E a criança saiu andando e ninguém conseguiu fazer nada, não houve oração, não houve passe, não houve nada que pudesse remover. Assim que a criança saiu no portão, os pais atrás correndo, aí as duas que estavam fixas na parede escorregaram e nós pudemos atendê-las, revitalizando através de passe, do passe comum que se dá.
Mas isso nos faz lembrar o que Jesus falou. Esse tipo de espírito, veja bem, é um tipo diferente de espírito. É um espírito especializado. Não é um obsessor que vem por vingança apenas. Não é um obsessor que vem porque ficou chateado porque você fez mal em outra encarnação para ele. É alguém que sabe manipular magnetismo, que sabe manipular ectoplasma, que é especialista em obsessões complexas. Tem um projeto, um plano de ação. Sabe o que fazer, né? Então não é um espírito que você vai abordar esse espírito começando a doutrinar, você sabe da lei de causa e efeito. É lógico que ele sabe, se ele é um especialista nas trevas, ele está sabendo. Meu irmão, você sabe que você já desencarnou? Ele não é idiota, ele está falando através da voz de outra pessoa, ele está falando através de um corpo alheio que não é dele, num ambiente que é totalmente diverso daquele que ele está habituado, e ele sabe que está desencarnado. Então aquele espírito ali, eu não posso usar o mesmo método do espírito sofredor, que não vai funcionar. É um espírito especialista das trevas. E o especialista exige uma metodologia também especializada. Espírito que nos orienta, Joseph Kleber, no livro Além da Matéria, ele fala que nós precisamos atualizar o método espírita de abordagem desses seres. O método, não a doutrina, veja bem. Muito pelo contrário, exatamente, não é? É o método e não a doutrina. Trabalhando no século XXI com a metodologia usada em 1930 e 1940. O espírito chega, você fala meu irmãozinho até hoje, meu irmãozinho. E você detesta isso. Você chega e fala para o espírito assim, você sabe que nós te amamos, ele sabe que é mentira. Como que você pode amar alguém que você não conviveu com ele? Como que você pode fingir amor por alguém que está querendo destruir todo o grupo, destruir aquela pessoa, e que você não vê essa pessoa, você não convive com essa pessoa, e fala, eu te amo? Ele sabe que é mentira. Então, o método ultrapassado. Você pode, no máximo, ser claro, né? Usar de clareza, de transparência, meu irmão, nós não te amamos ainda, mas você está numa casa espírita, como necessitado, senão você não viria aqui, e nós vamos nos esforçar para construir uma relação de respeito. Quem sabe, com o tempo, poderemos nos amar, né? Até nos apaixonar pelo trabalho um do outro. Mas falar assim, meu irmão, nós te amamos, né? Melhor que quando fala assim, meu irmão, você tem que perdoar, você conhece... Ai, Senhor. Então, para alguns espíritos isso pode funcionar. Para outros espíritos, de uma categoria diferente, são espíritos que são especialistas. Os especialistas são aqueles seres que, além de saber o que querem, eles sabem como realizar, têm consciência do mal que estão praticando, plena consciência disso, e domínio sobre a técnica, coisa que nós não temos. Por isso, tanto o Joseph Kleber quanto o Espírito Erasto, também escrevendo através da psicografia, eles falam para a gente atualizar urgentemente, nos atualizarmos na metodologia que estamos enfrentando o plano das trevas, porque eles já se atualizaram. Eles não estão mais chegando perto de vocês soprando no seu ouvido, não. Eles já estão fazendo implantes de aparelhos parasitas no seu sistema nervoso. Eles estão desenvolvendo uma tecnologia no astral que está mais de 50 anos à frente da tecnologia aqui de baixo, e usando esses aparatos tecnológicos nos processos obsessivos. E você olha a pessoa, a aura da pessoa, não estou vendo o obsessor. Claro que não tem. Ele pôs um aparelho e afastou. E o aparelho está detonando o sistema nervoso, o cérebro da pessoa. Você não vai achar o obsessor aí. Desde as pesquisas da física quântica, da física nuclear, né? O nosso planeta, na segunda metade do século XX, passou por uma revolução tecnológica, como a gente espera que o plano astral não tenha acontecido algo semelhante, não é? É impossível, de tão próximo que ele é com essa nossa dimensão física, lá também tem que ter havido uma mudança grande e a gente precisa se capacitar para lidar com isso tudo, não é verdade? E precisamos atualizar mesmo do estudo, porque tem muita gente que é fixa no passado e detesta mudanças. Como a doutrina espírita é progressista, ou nós atualizamos, ou vamos nos transformar numa seita, né? Tipo essas seitas que tem por aí, aceita cheque, aceita dinheiro, aceita cartão de crédito. Você tem que atualizar a metodologia de ação, urgentemente, atualizar, kardecizando a casa espírita também, para que possamos firmar dentro da base da doutrina que é Kardec, que é uma base progressista, não é, Leonardo? É isso aí, nós estamos nos aproximando de mais um intervalo, a gente volta já conversando sobre cientistas e magos do astral. Fique conosco. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria.
A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. E hoje conversando sobre cientistas e magos do astral. Estamos conversando sobre as obsessões chamadas atualmente de complexas. Falamos já da presença inclusive de fenômenos como esse, equivalentes a esse no Evangelho, na vivência de Jesus e dos apóstolos. Estamos conversando então sobre esses espíritos detentores de técnica, de conhecimento, competência, que habitam o astral inferior, exercendo seus conhecimentos intelectuais distanciados de algum comprometimento superior e de como enfrentar e abordar essas questões nos processos obsessivos mais sérios que nos chegam às casas espíritas. Exatamente. Eu gostaria de aproveitar esse bloco para compartilhar outra situação que eu vivi, que serve de referência para a gente, né? E no ano 2000, nós estávamos com a viagem marcada para o Recife. E eu estava saindo da casa espírita num domingo à tarde, mais assim, de 17 horas, mais ou menos, quando chegou em nossa casa uma família vinda do sul do país, de Santa Catarina, estado de Santa Catarina, que lá na casa espírita, que eles procuraram também de uma maneira desesperada, porque parte da família era evangélica, indicaram para nos procurar em Minas Gerais. Logicamente a pessoa cria um mito em torno de médiums, de tudo, achando que a gente é capaz de resolver tudo. E é uma ilusão isso, né? Mas criaram essa ideia, essa esperança, alimentaram no coração, e eles vieram de Santa Catarina. O rapaz, vítima do problema, né, desse desafio espiritual maior, ele estava amparado por duas pessoas, porque não andava há 8 anos já. Ele havia paralisado toda a parte inferior, né, das pernas, a parte sexual, não funcionava mais, não respondia mais ao controle mental, aos estímulos. E ele vinha com 2 muletas, né, porque estava ajudando para se amparar, movimentando só os braços, e o pessoal puxando, arrastando com muita dificuldade. A mãe dele junto, que era evangélica, e dava para notar, porque o cabelo muito grande, aquelas roupas imensas, né, abaixo do joelho, a gente notava que é uma pessoa de formação evangélica. Ele pediu para conversar comigo, mas não sei se é bem ou mal. Eu estava exatamente nesse momento saindo para viajar para o Recife com o companheiro Rodrigo. Chamei um outro amigo da casa, o Marcos, que trabalha na reunião de tratamento espiritual. E nesse momento o espírito José Kleber se manifestou à minha visão e falou assim: olha, conduza-o para a sala de tratamento e abra a frequência espiritual dele, desdobrando o paciente, e desdobra os médiuns também para, em fase de desdobramento, fazer o enfrentamento da questão. Fui embora para o Recife, o rapaz sem andar durante 8 anos, durante esse período, né, naturalmente vivendo esse processo de obsessão complexa. Ele foi conduzido então para a maca, foi aberta a frequência vibratória do perispírito dele, ele desdobrou, foi para o plano astral, para o plano espiritual, sendo tratado em um dos hospitais que nos dão assistência. Desdobrou-se 2 médiuns da casa, e isso já estava viajando no aeroporto enquanto estavam fazendo esse atendimento. E quando entrou na frequência vibratória do rapaz, descobriu-se que os 8 anos de paralisia, de inatividade sexual, se devia ao quê? Viram 2 aparelhos parasitas na nuca, né, no bulbo raquidiano, e outro na base da coluna, travando a coluna dele e enraizando por dentro do sistema nervoso central, prejudicando totalmente. 8 anos sem caminhar o rapaz. O casamento dele foi desfeito, né, que naturalmente a esposa não teve, né, aquela compreensão. E assim que desdobrou os médiuns, rastreou o aparelho... A compreensão da Mitri que teriam 8 anos, faça meu favor. Desdobrou os médiuns, rastreou o aparelho parasita, foi achar numa caverna no plano astral 2 cientistas e um mago negro. Um mago das trevas, que ambos tinham sido contratados pelo obsessor particular dele em troca de receber ectoplasma para prejudicá-lo. Imagine a loucura. Esses cientistas das trevas foram conduzidos à reunião, retirou-se o aparelho parasita, e o pessoal me ligou para Recife chorando, que a hora que retirou o aparelho parasita, ele pulou da maca e saiu caminhando. A família evangélica começou a gritar: o sangue de Jesus tem poder, isso é milagre, é milagre, é milagre. Diga de passagem que hoje são espíritas, né? São espíritas, se transformaram em espíritas. Então é uma obsessão complexa, que temos que enfrentar, segundo Jesus, né, com uma metodologia diferente. Não é milagre. Está à disposição nossa. Jesus falou: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E muito mais.
Mas como esse fazer o que eu faço e muito mais exige dedicação, conhecimento, pesquisa e derrubar a gente da pretensa superioridade e derrubar a gente do trono do nosso orgulho para estudar outras coisas diferentes daquelas que estamos habituados, a gente não quer, a gente não consegue. E não conseguindo, a gente fala que não existe, né? Mas exige também, né, Robson, uma outra postura diante da dimensão extrafísica, que não é uma postura passiva de vamos orar e esperar a orientação do plano superior, que, lógico, num determinado contexto, essa atitude em si não é o que eu estou criticando, mas estou criticando essa ação passiva de, não é, feito fiéis, se ajoelhando diante de uma imagem, esperar o sinal de Deus. Não é nada disso. Essa atitude de destemor, né, uma atitude mesmo destemida diante do plano astral, de investigação, né? Participativa, parceira dos mentores, de iniciativa, né? Esperar os espíritos falarem tudo, mas ter uma iniciativa junto com eles e trocando informações com os mentores ao longo do processo, mas abordando enfaticamente, com ousadia mesmo, a ousadia do cientista, do pesquisador, né? De quem está escutando outra realidade, não é isso? É. Olha que e Kardec tinha, né? Tinha essa porque senão não teria feito o que fez e deixado para a gente todo esse legado. São escassos os pesquisadores verdadeiros, os cientistas da alma, do espírito, né? Mas nós temos que reviver isso em nosso movimento. Nós podemos fazer coisas maiores do que temos feito. Temos que estar dispostos, né, a pesquisar. O que nos faz lembrar um dos espíritos que nos orienta, Fernando de Lacerda, que fala que médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Médium sem estudo é ferramenta enferrujada. E a gente acostuma falar assim, mas eu tenho 40 anos de espiritismo, eu não preciso estudar mais, o meu mentor falou que eu já vim de berço. Eu acho que não é de berço, é de túmulo, porque tem uma geração de espíritos que estão mortos, que não querem estudar, que não querem pesquisar, mas também não conseguem enfrentar esses desafios espirituais do século XX e do século XXI que temos aí. E a pessoa relega isso ao esquecimento como se o problema fosse daquele que está vivendo a situação. O Espiritismo tem plena capacidade de solucionar esses problemas complexos. E as trevas estão se atualizando cada vez mais. Eles não estão mais com a mãozinha em cima da gente, induzindo. Meu irmão, faça isso, faça aquilo outro, joga-se ali. De jeito nenhum. Quer dizer, não é só isso. Não é só isso. Eles ampliaram o método. A ciência no plano astral, ela se desenvolveu absurdamente. E nós ainda estamos presos àquela forma religiosa de ver o Espiritismo, né? Vamos fazer a prece, vamos fazer isso, vamos fazer a campanha do quilo, e vamos curar a obsessão no fulano tal, mandando ele fazer a campanha do quilo. A campanha do quilo nunca curou a obsessão de ninguém. É um instrumento de trabalho preciosíssimo, mas não cura a obsessão. Não adianta a gente querer que uma coisa faça aquilo para o qual ele não está determinado. Não é isso. Então precisamos mesmo atualizar esse formato nosso de trabalhar, porque esses espíritos, eles trabalham na contaminação de depósitos de água, envenenamento energético, né? O uso de clones estruturados em matéria astral para influenciação e domínio das mentes, né? Desequilibrando o sistema nervoso da pessoa com manifestações convulsivas, agudas, através do implante de aparelhos parasitas, projeção de imagens mentais. Vai no médico reclamando das convulsões, faz ressonância magnética, não descobre nada, computadorizada, não consegue localizar causa alguma, não é? Mas não impede da pessoa ter né, regularmente as convulsões. Causam ilusões auditivas, visuais, né? Através de aparelhos que são implantados no cérebro físico, causando a impressão de que a pessoa é médium, que ela é leita, que ela é especial, né? E isso é muito complicado, porque eles têm suas bases, seus laboratórios nas profundezas da Terra ou do oceano, né? Então, nós vamos ver que esses seres mais especializados, eles não podem ser enfrentados com um método que já está caduco. Um método do meados do século XX, nós precisamos nos adequar a essa face progressista da doutrina espírita. Aprender mais, estudar física, estudar química, estudar ciências de uma forma geral, atualizar com o que está ocorrendo aí no meio científico, tá, para que possamos enfrentar em pé de igualdade, se não de superioridade,
essas questões que têm incomodado profundamente o ser humano e que têm sido encaminhadas ao centro espírita como um desafio para nós, como um desafio muito grande, e às vezes até para colocar em prova aquilo que nós chamamos de conhecimento e poder que temos sobre o plano espiritual, que às vezes não temos poder nenhum. Né? A gente costuma dizer que o espírita tem que falar em voz baixa, temos que falar mansa. Eu lembro de Chico Xavier que falou comigo uma vez para ter cuidado com a gente que fala mansa, que em geral quanto mais macio e manso, ela traz uma pedra escondida atrás das costas para jogar, porque não é a realidade do planeta Terra. Jesus não falava mansamente, não, ele era firme, sim, sim, não, não. Ele determinava as coisas certas. Por isso, Kardec, quando pergunta a Espírito Verdade por que o bem não predomina na Terra, ele fala porque os bons são tímidos, né? Então precisamos sair dessa timidez diante dos processos espirituais e avançar, de sair dessa situação de reativos para proativos. Temos que dominar a situação e não a situação nos dominar. É isso, cientistas e magos do astral. Esse é o nosso tema do programa Além da Matéria de hoje. Nós nos aproximamos do intervalo e já viemos junto com você no último bloco. Fique com a gente. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. A Rede Boa Nova está apresentando Além da Matéria. Nós estamos conversando sobre cientistas e magos do astral. Lógico, o tema é vastíssimo e pouco dá para a gente apenas, na realidade, deixar assim um gostinho de quero mais, provocar mesmo. A ideia de provocar, de incomodar um pouquinho para que a gente busque mais conhecimento. E a ideia é realmente cutucar um pouquinho. O tema dá para a gente fazer vários e vários programas, né? Já estamos começando a falar do assunto, né? Sempre é bom lembrar. Esse assunto está contido de um modo especial no livro Aruanda, Magia Negra, Elementais, Pretos Velhos e Caboclos sob a Ótica Espírita, Romance do Espírito Ângelo Inácio, através da psicografia de Robson Pinheiro, edição da Casa dos Espíritos Editora, que você encontra nas livrarias espíritas ou não, aí por todo o Brasil. Também queremos dizer a você que na dificuldade de encontrar, faça contato diretamente com a Casa dos Espíritos. O DDD é 31 3393 8300 em Belo Horizonte, 31 3393 8300 e www.casadosespíritos.com.br. Você entra em contato conosco. Exatamente. Quando nós analisamos as questões dessas anomalias causadas pela ação dessas entidades especializadas, cientistas, mago negro, a gente vai ver a ineficiência dos métodos de conversação habituais. Esse jeitinho nosso, muito lento, muito de converter o espírito, não funciona com entidades das trevas, né? Jesus já falou isso, nós falamos a respeito desse assunto logo no primeiro bloco, né? E a gente vê normalmente que as reuniões tradicionais é aquela coisa meio morta, né? Os médiuns estão dormindo, aí fala que está desdobrado. Você olha para a cara de um, está babando, a baba saindo da boca e fala assim, eu estou doando ectoplasma. É muito diferente uma coisa da outra, né? Médium bocejando na reunião dizendo que está doando ectoplasma. A doação de ectoplasma não é isso, não. Isso é falta de educação mesmo da pessoa, sabe? De poder se organizar. Às vezes até de atitude, de lavar o rosto também. Né? De lavar o rosto, não. Aí está dormindo, bocejando, você vai falar, o que está acontecendo? Estou doando ectoplasma. Nunca que doação de ectoplasma é assim, você nunca viu uma reunião de materialização para saber, a maior parte nunca viu. Então a pessoa leva ao ridículo por um trabalho que é sério, né? Muitas vezes, durante essas reuniões mediúnicas, assim, esses espíritos especialistas vêm, mas eles levam os espíritos brincalhões, galhofeiros, levianos em geral, que ficam manifestando no médium e outro para disfarçar a presença deles. E aí uma vez eu estava na casa espírita, eu saí com muita fome do meu trabalho e fui para a casa espírita lá em Belo Horizonte. A gente demora mais ou menos uma hora e meia de ônibus até chegar à casa espírita. Aí eu cheguei na casa espírita, sentei na mesa da reunião mediúnica e por azar de todos, o vizinho resolve fritar um bife de porco com toda a fome que a gente estava. O estômago não aguenta e não tem como se manter a concentração. Aí o estômago começou a fazer o barulho, mas era pura fome. O dirigente da reunião chegou perto de mim e falou assim, meu irmão, pode falar que o médium é perfeito. Não tem espírito nenhum aqui, é meu estômago que está morrendo de fome. As pessoas não se preparam para a realidade e fica com misticismo. Qualquer barulhinho é espírito, qualquer baba que a pessoa está dormindo e babando vira ectoplasma.
Olha, você tem que cair na realidade, estudar mais, conhecer mais o Espiritismo, porque às vezes os próprios Espíritos das Trevas especialistas utilizam o misticismo nosso, a nossa falta de fidelidade ao princípio doutrinário, a nossa falta de profundidade no conhecimento, né? De utilizam aprofundamento. Para influenciar, e aí começa a hipnotizar os médiuns. Eu vi numa reunião um espírito discutindo com, aliás, ao contrário, né, o doutrinador discutindo com o espírito, e um espírito das trevas especialista, magnetizador, e ninguém na reunião sabia de magnetismo, sabia assim, ouviu falar, mas a especialidade ninguém tinha mesmo, né? E ele pegou e falou assim, olha, eu sou especialista, sei o que estou fazendo e não vou sair daqui. E a pessoa virou para o espírito e falou assim, você vai sair em nome de Jesus. Ele falou assim, Jesus eu conheço, e você, quem é? O nome de Jesus na sua boca é revólver sem bala, quero ver se você tem poder ou não tirar. E não tirou. Aí o espírito olhou para os médios na mesa, e os médios foram adormecendo, caindo em cima da mesa. Ele hipnotizou cada um e falou assim, agora, acorda eles, já que você tem tanto poder assim. E deram passo e fizeram de tudo, os médios tudo adormecidos, caídos em cima da mesa. Ele falou assim, agora eu vou me retirar porque eu quero, porque você conhece um tanto de coisa, porque você decorou. Você não vive, eu sei o que estou fazendo. E o espírito saiu, tranquilamente, os médios acordaram no final. Isso vai dar uma lição de moral para nós, que não basta falar, a gente tem que introjetar aquilo, né? Assimilar o conhecimento. É lógico também que os benfeitores espirituais não vão conduzir para qualquer reunião espíritos especializados. Eles vão conduzir para as reuniões onde existem pessoas com um pensamento aberto ao progresso. Porque para enfrentar essas questões complexas, você tem que se especializar também, tem que estudar. E muita gente está fazendo frente ao progresso, impedindo que o conhecimento chegue à casa espírita e até expulsando grupos de pessoas da casa espírita, porque começam a estudar temas que os dirigentes não aceitam e dizem que é obsessão. Mas é um tema que às vezes pode auxiliar. Aí os companheiros afastam e formam outra casa espírita, graças a Deus não saem da doutrina, podem sair da casa, né? Mas nós precisamos amadurecer diante dessas questões espirituais, nos capacitando melhor para o enfrentamento dessa problemática que nós chamamos de obsessão, né? Vamos, portanto, trabalhar isso no nosso dia a dia, porque para a gente não correr o risco de ser vítima desse processo sem saber. Junto com a ação desses cientistas das trevas, nós temos um trabalho complicado usado pelas trevas, que é o da magia negra, a presença dos magos negros, que infelizmente muitos espíritas dizem que não existe. Quando o próprio Kardec abordou esse assunto de uma maneira elegantíssima. E a maior força que a magia negra tem, a maior força, é os magos negros nos convencer de que eles não existem, de que não existe processo. Porque a magia negra é a pior forma de obsessão que existe até hoje. E como falamos em magia, nós não estamos falando daqueles trabalhos de quimbanda, dos trabalhos de despacho, de quiumbanda, né? De despachos, de encruzilhada, nada disso. Isso é feitiçaria da mais baixa categoria, de uma frequência vibratória baixíssima. Os magos isso não é negros, nem umbanda, nem quimbanda, é importante dizer. Isso né? é feitiçaria. Umbanda, feitiçaria porque a Umbanda não trabalha com isso, né? Trabalha com o bem e com a caridade. Essa feitiçaria é que esses trabalhos de feito encruzilhadas, em tudo mais. A magia negra pura, o mago negro, ele trabalha com a força do pensamento, criando elementos no plano astral. Pode até utilizar eventualmente algum processo físico como condensador da energia mental que ele está enviando. E por isso mesmo, porque a maioria não acredita, se transforma na pior espécie de obsessão que existe atualmente. Porque eles fazem uso de campos de força potentíssimo, com frequência vibratória baixa, sem artefatos tecnológicos, apenas com forças mentais e criação de elementais artificiais, roubando a energia vital das pessoas, né? Usando a energia sexual das pessoas envolvidas, né? Utilizando os próprios elementais naturais para isso, né? E veja bem que eles acabam envolvendo as equipes de trabalho no bem em disputas, brigas, fofocas, disfarçando a ação deles, né? Aí o pessoal acha que não... Muitos especialistas em lidar com as emoções, né? Recrutam psicólogos e etc. no mundo astral, desviados de um caminho superior, né? Para trabalhar essas questões das emoções. E aí nós vemos a fofoca proliferando na casa espírita, as brigas, o melindre. Isso é só disfarce para a ação do mago negro, né? Então, casos de lincantropia e outros em que a forma do perispírito do ser humano é desconfigurada, né? Compulsão ao uso e abuso de poder,
o domínio mental, é aquele dirigente que tudo tem que ser do jeito dele, do jeito que ele acha que é, aqui eu falo tem que ser obedecido. Temos que ter cuidado, porque isso pode ser um processo de magia mental, de magia negra intensa, e que a pessoa está completamente transtornada, né? Então vamos acordando para isso, estudando livros interessantes que existem por aí e que podemos aprofundar, né, lentamente, porém com segurança, sem perder o equilíbrio, a lucidez que Allan Kardec nos transmite em seus ensinos, né, Leonardo? É isso aí.